Essa é a melhor notícia do dia disparado. Olha só o que aconteceu. Metade da direita ficou com o Ricardo Nunes, a outra metade com o Marçal. Dá pra ver que a diferença é mínima. Um ponto. É 1%. E o Carluxo foi comemorar. Aliás, o Nunes é o candidato do pai dele. E jogou lá nas redes sociais, nos aplicativos de mensagens, nos grupos com a boiada. Os seguidores entenderam aquilo como um deboche, por terem apoiado o Marçal, não o Nunes. E pensa o seguinte, pessoal, a gente está falando de eleição em São Paulo, os seguidores dele são do país inteiro, e essa turma ficou puta da vida. Entendeu isso como uma provocação. O Carluxo, que não aguenta desaforo, eu sei lá se ele tem uma vaidade, um ego meio inflado, pode ser, não estou afirmando nada, ele perdeu a cabeça e começou a rebater a turma. Ele dobrou a aposta. Olha só, foram 130 mil votos de confiança, sem dúvidas a esmagadora maioria por conta da força. Enfim, eu não vou ler tudo, porque ninguém merece um texto desse tamanho do Carluxo. Um recorde histórico que demonstra que o sentimento e a esperança sobrevivem mesmo com o massacre que a democracia ultrapassa. Agora, as reações, isso alguns minutos depois dele mandar a mensagem, já mostram tudo. Quase todo mundo, todos os seguidores reagiram. Então, pessoal, além dos xingamentos, ele tomou uma xingada coletiva aqui. Pouco tempo depois, às 10 horas, o Carluxo solta isso daqui. Tô vendo em massa o pessoal que esbravejava com uma espada na mão, estufando o peito, dizendo que eram contra Boulos, mas agora afirmando que querem que ele ganhe em São Paulo. Cara, colocaram mais uma vez esse mesmo emoji, o foguinho ali, emoji de surpresa, o pessoal reagindo. Verdade que isso aqui pode até prejudicar o pai dele. Aliás, agora está começando uma campanha, até que no momento ainda velada dentro dessa direita mais surtada, só que é pela eleição do Marçal em 2026. A gente vai mostrar força agora. Ninguém vai apoiar o Nunes, ninguém vota nele e a gente mostra que está forte com esse propósito de tornar o Marçal presidente. A lógica é muito simples. Nunes ficou com 29,48. Boulos, 29,07. Está muito apertado. A gente está falando do atual prefeito com a máquina pública nas mãos e podendo distribuir benefício para todo mundo conseguindo voto. Só que o Boulos recebe os 10% da Tabata. Ela já disse que vai apoiar e declarou isso logo depois da eleição. Para o Nunes estava tranquilo. Aliás, ele pode ter pelo menos aí 25% desses 28% do Marçal. Só que agora a turma do Marçal está engajada em anular o voto e desperdiçar isso para mostrar força para tornar o Marçal presidente daqui 2 anos. Sabe o que é legal? Eu estou entendendo isso por causa de um fato muito simples. A direita não ganhou essa eleição, reduziu o número de prefeituras, na verdade. Eu acho que é um prejuízo, só que especialmente em São Paulo, qual é a dor dessa turma? Que eles estão reclamando de verdade e faz sentido. Olha, Kassab e Valdemar levam quase metade das prefeituras. O Nunes foi apoiado pelo Temer. E o Centrão levou quase tudo em São Paulo. Isso, na verdade, se repetiu no país inteiro. Dá para falar que é uma vitória, mais uma do Centrão. E nessas eleições municipais é o que acontece mesmo. E o Kassab disse, apoiando o Nunes, o centro venceu. A polarização, não, quer dizer, nem a direita, nem a esquerda. Que irritou mais ainda a turma do Marçal. Presidente do partido que mais elegeu prefeitos no Brasil. Primeiro turno faz avaliação sobre resultado e diz que eleitor descolou da lógica de 2022. O Marçal precisa manter o engajamento da turma dele, senão o pessoal vai esquecer que ele existe. Como está acontecendo aos poucos com o Bolsonaro, que sequer decidiu a eleição em São Paulo. O Nunes ganhou porque estava com a máquina nas mãos. Podia gastar dinheiro fácil. Aliás, foi o cara que gastou 6 vezes mais com obra sem licitação, um recorde na história de São Paulo. Eu faço até questão de provar isso para deixar claro toda essa história. A coligação de Nunes lidera e direita encolhe na Câmara. Como? O Nunes não seria de direita? Não, pessoal, a coligação dele é inteira do Centrão. Não tem nada a ver com bolsonarista, pastor isso, sargento aquilo. É de Centrão e só. É fisiológico, é da política velha. Aliás, em São Paulo mesmo, o irmão do Bolsonaro perdeu para o Centrão. Ele tinha a imagem do cara, todo mundo apostava que seria eleito, tá lá, escorraçado, ninguém nem deu bola. Eu só agora não consegui entender uma coisa. Como é que o Carluxo deu conta de perder a cabeça? Pra achar é fácil. Eu queria compartilhar aqui alguns momentos de alegria, alguns fatos que
deram uma felicidade ontem à noite quando eu apurei e agora ao longo desse dia também um pouco mais da repercussão. E o principal, cara, que eu acho assim mais engraçado é isso aqui, ó. Não adiantou, né, Nicolas? Usou até a Bíblia com medo do Marçal, citou a Bíblia para falar que não ia apoiar o Nunes e passou uma vergonha sem tamanho. Pelo jeito, o apoio dele não faz a menor diferença. É o certo pro Nicolas é continuar lá como deputado. Segue o Bolsonaro, fica 30 anos, você vai ter empreguinho, cara. Você vai ter empreguinho. Chegou no teto, é isso. Não vai mais pra frente. Não mudou nada o apoio do cara, nem vereador não elegeu. Ele tava com medo absurdo do Marçal, nem citava o cara. No começo de tudo, que o pessoal mais bolsonarista tava atacando ele, o Nicolas já começou com medo. E depois foi apoiar. Agora diz que vai tentar puxar votos pro Nunes no segundo turno. Cara, não conseguiu nem levar um candidato para lá. Como é que vai decidir o segundo turno? Pelo amor, né? A Zambelli já tá falando que teve fraude. Não, é sempre assim, ó. Se o resultado não é o que me agrada, então foi roubado. Se não é o que eu quero, foi roubado. Isso aqui é um reflexo do que seria uma criança mimada, que sempre ganhou tudo dos pais e sempre aprendeu que ele tem que ganhar. A criancinha tem que ganhar. Só que da Zambelli eu também não esperava nada. E de onde você menos espera é de lá que não sai nada mesmo. O Moro, que sofre derrotas em série nas principais cidades do Paraná, em que apoiou candidatos a prefeituras. A ambição do senador de concorrer como candidato forte à sucessão de Ratinho a governador tropeçou nas urnas. Que pena, Moro. Não conseguiu nenhum, nada, nem vereador. Nossa, eu fico muito triste pelo Moro, tadinho. E o PSDB diminuiu pela metade o número de prefeituras após o primeiro turno, que é o partido mais forte em São Paulo. São os tucanos, meu. O resultado do candidato à prefeitura do PSDB foi o pior da história do partido. Nunca eles chegaram ao fundo do poço desse jeito. Cara, eu lembro do impeachment de uma força que ainda tinha o Aécio. E agora não é nada. Esse povo aí acabou. E na Globo, ao vivo, foi noticiado que Eduardo Paes ganhou em primeiro turno, candidato apoiado pelo Lula, destruiu a ramagem do Bolsonaro no berço político dos bolsonaristas e ainda declarou ao vivo na Globo, dedicou a vitória ao presidente Lula. Agora, nesse cenário de choro da direita, de uma parte dela, e do Nunes, que achou que ia passar com vantagem por ter a máquina pública e passou com menos de 1% de diferença para o Boulos, disse que, olha, não, eu retiro as minhas palavras, eu prometi que não dialogava com bandido, só que agora eu volto atrás e vou conversar com o Marçal sobre a aliança que a gente pode aí planejar para esse segundo turno. Cara, eu teria vergonha de não conseguir cumprir uma promessa. Isso aqui não é uma atitude de quem tem o mínimo de postura. Se o cara fez uma promessa, o mínimo que se espera é que ele cumpra. Não, já vai no primeiro dia, na verdade ele nem esperou, ele disse logo à noite, já vai voltar atrás, fingir que nunca disse nada, que nunca aconteceu nada, porque está com medo. Então agora o Carluxo está trabalhando para ajudar o nosso lado, para atrapalhar a vida do pai dele mais uma vez, está acostumado com isso já. Arrumou uma briga enorme com a direita. O Marçal já vai se preparar para 2026, isso por parte dos seguidores dele inclui anular o voto no segundo turno. O Nicolas Ferreira foi destruído pelas urnas, passou uma vergonha sem tamanho, precisou da Bíblia para se justificar e agora fica nessa situação aí de não conseguir sequer levar um candidato para o segundo turno, sequer eleger vereador. A Zambelli tá chorando, que é gostoso demais. O Moro e o PSDB também já era. Queria agradecer a presença de todo mundo. Essa é a observação que eu queria trazer do resultado da eleição. A gente vai continuar com muito vídeo até o segundo turno. É um propósito que eu quero levar adiante. Pessoal, nosso treinamento ainda está disponível. Ontem a gente não abriu as matrículas por um simples motivo. Era eleição, domingo não ia ter conteúdo aqui. Então a gente, mais um dia aí que está disponível, a gente adiou para hoje. Quem quiser tá lá, ainda recebendo os primeiros alunos que a gente vai dar uma atenção inicial maior para reformular o produto e melhorar ele. Só que depois de reformular o preço vai ficar outro.
Agora está praticamente errado o valor, não tem nada perto disso no mercado, é muito barato mesmo. E se você não gostar, ou até se você gostar, mas se arrepender e precisar daquele dinheiro para outra coisa, solicita um reembolso aí, você tem 7 dias, é um botão, você não precisa nem falar comigo, com ninguém. É só apertar um botão que seu dinheiro volta, tá bom? Dá essa chance, vale muito a pena.